Vamos dar uma volta com os amigos, agarrados a volantes, mas sem sair do mesmo sítio. Nas arcades, os racing games evoluíram até às corridas multiplayer mais rapidamente do que geralmente se pensa. Este é o Retro Gamers. Bem-vindos, hoje vamos a fundo no multiplayer dos Racing Games. Não foi ontem que começámos a disputar em grupo a mesma corrida virtual. Há um arco temporal único, uma viagem que começa em meados da década de 70, que se estendeu até meados dos 90. Para nos guiar nesta viagem, temos aqui connosco Tiger da Silva, o nosso veterano das arcades, e Ivan Barroso, gamer e professor. Vamos então ligar a ignição e arrancar. Com a chegada dos videojogos nos anos 70, aos poucos esta nova fauna de máquinas de diversão foi ocupando espaço nos salões de jogos, acabando com as eletromecânicas e encostando no fundo das salas, os flippers que até aí dominavam as arcades. Desde cedo, os jogos de corridas sacavam-se nesse ambiente e geraram sempre mais receita. A evolução dos Racing Games já foi tema aqui no Retro Gamers, mas hoje vamos focar-nos exclusivamente nas máquinas arcade multiplayer. Neste domínio, os jogadores mais velhos podem relembrar alguns tesouros e os mais novos verão que têm ainda muito para descobrir. Nos meados da década de 70, as máquinas eletromecânicas estavam a atingir o seu auge e em breve assistiríamos a uma transformação total nos salões de jogos. Com o sucesso de Grand Track 10, o primeiro videojogo racer, as propostas inovadoras de Racing Games tinham pista livre. É assim que em 75 surgiu uma máquina arcade revolucionária, inspirada na Fórmula Indy norte-americana. Indy 800 é um jogo de corridas para 8 jogadores, visto de cima com um único ecrã a cores. Teve desenvolvimento para exportação em 77 com Sprint 8. Juntavam os jogadores à volta da máquina, escolhiam uma pista e corriam usando os 8 volantes, pedais e manetes de 4 velocidades. Ao contrário do que seria expectável, a série de videojogos Sprint começou logo em Sprint 2, uma máquina Twin para 2 jogadores em 76. E no ano seguinte saiu então Sprint 4 e Sprint 8. A Sprint Single Player saiu em último, em 1978. Esta série de jogos foi uma criação da Key Games, subsidiária da Atari, que ao longo de 13 anos produziu 7 títulos, de onde se destacam, em 86, Super Sprint, com os seus 3 volantes, e Championship Sprint, com 2. Sucessos com direito a conversões para vários micros 8 bits e NES. E atenção, houve uma reedição de Super Sprint para PlayStation 3. Procurem. A série Sprint, nas arcades, terminaria em 1990 com Badlands, já num ambiente pós-apocalíptico onde os carros correm equipados com armas. Um jogo vendido também em kit de conversão para as máquinas Atari ultrapassadas, que já não rendiam. O início da década de 80 foi complicado para a indústria das máquinas de diversão norte-americana. O boom das eletromecânicas terminara, ditando a sentença de vários fabricantes. A invasão dos jogos vídeo provocou um abanão na indústria e trouxe de arrastão uma transformação tecnológica. Mas os salões de jogos estavam cheios e havia muita empresa a investir. Todos queriam entrar no negócio, acabando por saturar o mercado, em muitos casos, com jogos fracos ou mesmo medíocres. A febre dos salões de jogos cheios até 82 esmoreceu e durante os anos de 83 e 84, os produtores de videojogos nos Estados Unidos viveram um período negro. Enquanto estourava o crash por lá, os japoneses apresentavam as máquinas com volante que viriam a fazer história. Em 82, o racer clássico dos clássicos, Pole Position da Namco, distribuído pela Atari, definiu o standard do género. Logo à partida porque trazia uma pista do mundo real, Fuji Speedway, onde fazíamos uma volta de qualificação e alinhávamos na grelha de partida, pilotando com muito jeitinho para chegar em primeiro lugar numa corrida de 4 voltas. Não é um jogo fácil, havendo memória do próprio fundador da Namco, Masayo Nakamura, ficar frustrado durante os testes. Terminaram com 21 mil máquinas produzidas e uma vasta família de portes para microcomputadores, consolas e plataformas portáteis. Teria atualização com Pole Position 2, logo no ano seguinte, em 83, agora com 4 pistas e gráficos revistos. Naquela altura, só faltou mesmo o multiplayer. Na realidade, com a complexidade dos jogos a aumentar, durante alguns anos perdemos a capacidade de jogar os títulos mais recentes com os amigos. Passou-se a uma experiência individualista. Se nos anos 70 o multiplayer era central no conceito dos racers arcade, a verdade é que em meados dos 80 não havia praticamente jogos novos neste género.
embora se investisse em propostas single-player imersivas, como a semi-panorâmica TX1, outra sucessora de Pole Position, desenvolvida pela Satsumi para a Namco, que a licenciou à Atari. Tínhamos então perdido o multiplayer logo depois da primeira fornada de racers nos anos 70. Pole Position não tinha a tão desejada capacidade e a Namco sabia. Em meados dos 80 já estavam a trabalhar nisso. Foi em 1987 que lançaram Final Lap, o jogo pioneiro no multiplayer moderno. Trouxe pela primeira vez as corridas na primeira pessoa até 8 jogadores em simultâneo. Final Lap foi um sucesso no Japão, pois apresentava o circuito Suzuka precisamente em 87, ano de estreia desse circuito na Fórmula 1. Mas fora isso, o acesso foi limitado. Grandes e caras não eram fáceis de encontrar na Europa. Ainda assim, tão inacessíveis como incontornáveis na história dos videojogos. Final Lap é o elo quase esquecido na corrente evolutiva dos racers arcade, particularmente nos multiplayer. Qualquer veterano dos salões de jogos recorda-se bem deste formato no Daytona USA da Sega a partir de 94, mas 7 anos antes, Final Lap chegara com 4 máquinas Twin ligadas em rede, sendo direto sucessor de Pole Position, mas com multiplayer. Bem podiam ter-lhe chamado Pole Position 3, pois o difícil handling do carro era praticamente igual. Tem mais pistas e 4 carros oficiais, tudo com sons e gráficos realmente superiores. Rendeu mais 3 títulos, Final Lap 2, Final Lap 3 e Final Lap R, todos com circuitos do mundo, adicionais, reproduzidos com todo o rigor, até na publicidade. Mas, secretamente, desde 85, a própria Namco já desenvolvia o seu hardware 3D, o System 21 Polygonizer, e em dezembro de 88 apresentaram Winning Run. Em plena exploração de Final Lap, foi com espanto que os jogadores receberam esta nova proposta de simulação de corridas de Fórmula 1, mas agora em polígonos 3D. As filas para experimentar chegavam à rua. Winning Run Suzuka Grand Prix foi a atualização em 89 e trouxe finalmente uma multiplayer 3D, neste caso para 4 jogadores. Os racers multiplayer nas arcades começaram em grande, com os 8 jogadores de Indy 800 ou Sprint 8. Nos anos 70, a Atari assumiu a liderança nos racers 2D vistos de cima, mas viria a perder andamento para a Namco, com o Pole Position, o single player japonês de referência do início dos anos 80. Só em 1987 é que Final Lap devolveu as corridas multiplayer aos salões de jogos. Mas vamos falar deste tema e para isso temos aqui connosco Tiger da Silva, nosso realizador que escreveu este programa, Ivan Barroso, autor e professor universitário. Bem-vindos os dois. Epá, como é que foi aqui o Indy, ou seja, os jogos de racing, a voltar para os nossos salões? Uhum. Finalmente não é? Sim. Podemos dizer isso. Finalmente vamos ter outra vez qualquer coisa para fazermos. Porque, mais ou menos, o quê? Final dos anos 90? Foi quando a coisa começou a cair um bocado. Também havia mais periféricos com volantes e mudanças à venda e pedais. E as pessoas começaram a preferir ter a experiência em casa. Os gráficos também estavam melhores, a jogabilidade também estava melhor. Já não havia tinha-se fazer certas concessões entre a versão arcade e a versão de casa. E depois tivemos este longo hiatus, pelo menos aqui no Ocidente, não é? No Oriente aquilo sempre correu muito bem. No Oriente aquilo teve sempre bem, especialmente a Sega continua, a Namco continua, muitas empresas continuam. Mas aqui tivemos este hiatus todos. Finalmente, voltamos. Claro. Isto começou até mais cedo, vamos lá ver. Aqui esta história começa um bocadinho só porque estamos focados nos jogos, de videojogos. Mas, sem alargar muito relativamente às eletromecânicas, é preciso localizar que existiram pelo menos 2 máquinas com duplo volante, portanto, máquinas duplas já de multiplayer. Eletromecânicas. Uma foi a Road Test em 31 e houve outra que foi a Cross Country Race em 48. Uma destas, a última Cross Country Race, era uma máquina que existiu na Costa da Caparica, no Salão de Jogos da Meta. São máquinas todas norte-americanas. São máquinas norte-americanas, completamente. E eletromecânicas. E eletromecânicas. Depois, realmente, houve essa fase em que, a partir dos anos 60, as eletromecânicas tiveram, enfim, uma explosão total, mas logo no início dos anos 70 começam a surgir propostas de vídeo que começaram a encostar as máquinas de racing, digamos, eletromecânicas, e surgiu de facto a Atari, que começa com esta inversão ao mesmo tempo da lógica de jogo. Porque quando nós pensamos num jogo qualquer, começamos sempre com um jogo single, que depois de ser bem sucedido vai avançando para até ter, enfim, soluções multiplayer. E o engraçado é que o processo era exatamente o inverso aqui. Era que eles começaram por ter máquinas que eram literalmente uma coisa parecida com esta mesa que aqui está, onde metiam 8 pessoas à volta a jogar num único ecrã. E, portanto, ali o trend era mesmo multiplayer e não o single player. Foi uma coisa que eu acho que era mais a cena competitiva também, porque nós não tínhamos acesso a jogar isto em casa, nos inícios, né? E
E jogar contra a máquina não tinha tanta piada do que estar com o amigo e com a plateia, né? Tipo, nunca jogavas estes jogos sozinhos, né? E também investias mais dinheiro? Exatamente. Também E também era das máquinas que mais dinheiro fazia para os salões, não é? E também chama muita gente, não é? Tu vês muita gente a jogar, aproximas-te. Isto tem muito sucesso cá. Nós temos o pulso enfim, das nossas memórias de salões de jogos, em que realmente os salões de jogos, nos anos 90, até tiveram um bocadinho um handicap, que no final dos anos 90 havia salões de jogos, eram só quase salões de jogos de corridas. Sim, Porque sim. houve um desinvestimento muito grande noutros títulos, noutro tipo de máquinas, porque realmente os racing games ocuparam esse espaço de uma maneira muito... Literalmente ocuparam os espaços. Máquinas grandes, muito longas, não é? Isso era o que salvava os racing games, eles fazerem tanto dinheiro, porque o espaço que eles ocupavam dava para pôr ali às vezes 3, 4 máquinas diferentes, não é? Tal e qual. Estamos a falar, as we speak, é o aniversário dos 50 anos da Atari. Sim, sim, sim. E realmente esse foi um período que na altura vale a pena localizarmos isto. O Nolan Bushnell tem aqui um paralelo que eu costumo fazer com o Tarantino. Enquanto o Tarantino estudou, entre aspas, num videoclube, e foi aí que ele aprendeu realmente a fazer cinema, o Nolan Bushnell, enquanto era estudante de engenharia, trabalhou muitos anos num salão de jogos. E o que ele desejava mesmo era ter tido um racing game logo de início, e não provavelmente o Pong, mas o Pong era mais fácil de produzir. Tecnicamente acho que havia ali uma diferença, não é? Sim. E outra coisa que eu acho engraçada e que eu acho que o pessoal da minha geração vai se identificar com isto é que nós, quando éramos mesmo crianças, antes ainda de termos videojogos, acesso a videojogos, nós tínhamos maquinetas que basicamente eram um ecrãzito, tinham um carro, uma luz e nós íamos nos desviando. E isso acabou porque quando os salões de jogos apareceram em que nós poderíamos legalmente ter acesso a eles, querer experimentar essas máquinas para ver uma realidade que nós não tínhamos até então. Sim, há aqui um grande paralelismo, não é? Há uma grande procura também por jogos de corrida, especialmente anos 60 e 70, tipo grandes confrontos de corredores de Fórmula 1, Niki Lauda, James Hunt, que temos também aquela competição, grande competição da Ford contra a Ferrari, do Le Mans. Portanto, o tema estava muito em voga, não foi só uma questão de metro à máquina, não. O próprio público ligava bem. Cá em Portugal, por exemplo, nos anos 80, Rally de Portugal. Completamente loucura. Ou a volta da Fórmula 1 para o... Sim, no Estoril. No Estoril, não é? Com Ayrton Senna, vitória à chuva. Sim, exatamente, que era quase... Parava, o país parava para ir completamente. na altura. Todos éramos Ayrton Senna. Completamente. Exatamente. E tu achas, como é que foi a importância da SEGA para este tipo de jogos? A SEGA é mesmo um caso muito curioso, não é? A SEGA tem esta parceria até com a Ayrton Senna, que faz o GP Mónaco 2, o primeiro GP Mónaco 1, não é tanto com ele. Toda a gente comprava isso para a Mega Drive. Pois, exato. Nem que fosse porque vinha com Exatamente. vinha com a consola. Mas a SEGA realmente é uma empresa que tinha mesmo essa personalidade, não é? Mesmo o Outrun, que é do Yu Suzuki. Portanto, há aqui muitas coisas que a SEGA tinha mesmo uma paixão ali pelas corridas e mesmo se a gente for ver o Afterburn, é tipo um Outrun no céu, mas que pode destruir os inimigos. Yeah. Eu há pouco volto aqui à história da Atari, porque realmente nessa época, em meados dos 80s, também surgiram pelo menos mais 2 títulos que foram fortíssimos para devolver esse conceito do multiplayer aos salões de jogos, através da Atari. Um deles foi o Gauntlet, como é óbvio, em 85-86, o Gauntlet 1 e o Gauntlet 2, e depois o Cyberball em 88, que era também um jogo de 4 players e que, digamos, foi uma época em que não era muito comum ver jogos multiplayer. Estamos a falar de 80s, finais dos 80s. Quando entras no início dos anos 90, as soluções multiplayer, bem, já estavam a aparecer por todo lado. Quer dizer, não é? Não só nos racing games, mas até nos fighting games. Lembro-me sempre das famosas Ninja Turtles, com aquele maquinão, pá, quatro jogadores, não é? Portanto, e houve de facto esse comeback e de voltar a trazer as pessoas a jogar em grupo para os salões de jogos. Pá, o Daytona USA, por exemplo, Daytona USA. era impossível tu pensares num salão em condições grande e não encontrares logo aquilo à entrada, né? Tipo, quando os jogos não eram multiplayer, tínhamos a situação dos high scores, de tentar bater. Nós tínhamos, por exemplo, em Coimbra, no salão lá, havia várias máquinas de Serra Rally individuais, que não eram... E nós anotávamos num papel preso na máquina de lado os scores e o pessoal que ia a seguir, pá, qual é o... Depois eu olhava, pá, este gajo mentiu, mas nunca na vida ele fez este coisa. E tu achas que era uma situação... Ou seja, nós tínhamos as arcades, fighting games, tínhamos várias coisas multiplayer, mas o espaço que ocupava um Sega Rally, um Daytona USA era bastante maior. E tu achas que isso era também uma maneira de juntar pais e filhos, porque era nas únicas máquinas onde nós víamos pessoas assim mesmo muito mais velhas a jogar? Achas que isso teve um papel importante? Aliás, até digo o seguinte, é engraçado, eu não posso falar muito já de uma geração início de 80s, em que eu era demasiado puto e não vivi. Mas consta que no início dos 80s as arcades, fossem em Portugal ou fosse nos Estados Unidos,
As arcades tinham um mix de gente muito distinta. Tanto havia os estudantes como aparecia o executivo do escritório ali ao lado. Sim. E depois, nos finais dos anos 80, isso começou a desaparecer. E o momento em que voltam a surgir uma outra fauna dos jogadores nos salões de jogos é exatamente um bocadinho no início dos 90, com esse fluxo dos racing games e de haver realmente malta mais velha que chegava e que nós ficávamos horas à espera que eles desocupassem mais os amigos a máquina para podermos finalmente Eles jogar. eram quem tinha também. Porque eles tinham pasta. Exatamente. Ivan e Tiger, nós já voltamos aqui à conversa. Para já, vamos ficar a saber mais sobre racing games nas arcades. Estamos agora em 1988. A Sega apresentou Power Drift do mestre Yu Suzuki, desta vez inspirado em karts radicais. Um maquinão que trouxe uma aposta de topo alternativa às corridas convencionais. Um jogo brilhante, criativo e divertido nas suas 25 pistas, onde temos de chegar entre os 3 primeiros para progredir. Power Drift apresenta sprites enormes, cor a rodos, velocidade e movimentos de rotação sofisticados num super scaler fascinante. Nas últimas etapas, o nosso carro transforma-se na moto de Super Hang-On ou chegamos à linha da meta a voar o F-14 de Afterburner. Power Drift é uma loucura de racer com banda sonora a rasgar. O regresso do multiplayer com Final Lap da Namco levou a Sega a rever as suas propostas e decidiram também adaptar Power Drift, reagindo para competir nesse campeonato. Embora tivessem conseguido produzir uma Twin, na verdade é um jogo diferente e menor. O hardware Model Y já estava puxado ao máximo. Adaptar Power Drift a multiplayer transformou-se num quebra-cabeças com poucos resultados. O código original não fora desenvolvido com essas capacidades. A adaptação demorou tempo útil, quase perdido, pois acabaram por obter um produto inferior. Para além disso, a era do 3D já estava na próxima curva. A máquina Twin de Power Drift não chegou a fazer grande história, mas ajudou imenso na definição dos objetivos para os futuros racers multiplayer da Sega. O mercado dos racing games sempre foi muito popular por cá, mas lá, no Japão, não fazemos nem ideia. Ao contrário do que possamos pensar, eles não produziam os jogos propriamente para o Ocidente. O mercado interno de jogos de corridas no Japão é fortíssimo. Claro que a exportação é fundamental e havia cuidados nesse sentido. Mas a verdade é que as equipas de desenvolvimento japonesas tinham muito orgulho em criar os seus produtos de elite entre os seus pares. E é claro, existiram máquinas arcade multiplayer que nunca chegaram a sair das ilhas nipónicas, tal como esta Dirt Fox, da Namco, um jogo de corridas enlameadas para 4 jogadores, em 89. Nesse mesmo ano, aproveitando a moda das Moto 4, lançaram também 4 Tracks. Continuando no Japão, a Jaleco, conhecida por muitas imitações e alguns originais, lançou Big Run The Supreme 4WD Challenge, um videojogo inspirado no Paris-Dakar, mas sem qualquer licenciamento. Quando ainda era possível arrancar do centro da Europa em direção a sul, passar de ferry no Mediterrâneo para então acelerar em África. Em Big Run, saímos da Tunísia, por desertos e oásis, até chegar às praias atlânticas de Dakar, no Senegal. O mundo era muito diferente em 89. O muro de Berlim cairia finalmente no final desse ano e durante mais de 30 até pensámos que a Guerra Fria tinha acabado. Em Big Run, conduzimos um carro semelhante ao Porsche 959, campeão em 86, sempre a abrir, atravessando rios e desfiladeiros, por entre rochedos e até carros destruídos, numa corrida de 10 minutos, a suar. Foi um sucesso. Saiu também num Deluxe Cockpit com movimento e numa versão multiplayer para 4 jogadores, disponível apenas no Japão. Teve conversões para micros 16-bit, Commodore Amiga e Atari ST. Nas consolas, o exclusivo foi para Super Famicom, mas nenhuma destas conversões faz justiça ao racer de arcade Jaleco Rally Big Run The Supreme 4WD Challenge. Entretanto, ainda em 89, mas nos Estados Unidos, saiu Super Off-Road, a outra máquina de 3 volantes parecida com Super Sprint, mas não estão relacionadas. Esta é da Leyland Corporation, uma subsidiária da Williams. Chamaram a Super Off-Road o Super Sprint com pó e lama. Basicamente, é isso. Excelentes animações, dos todo-terreno, em miniatura, muita galhofa entre amigos. Havia sempre a lebre, a pick-up branca de Ivan Iron Man Stewart, a vedeta do todo-terreno, para nos deixar a roer em perseguição. Teve sucesso em múltiplos esportes domésticos, mas apenas na versão para NES, através do acessório Force Core, é possível ter 4 jogadores em simultâneo. Vale a pena, em grupo, o delírio é garantido. Na competição pelo melhor racing game, a Sega aproximava-se da Namco. Apesar da posição consolidada durante uma década, com as séries Pole Position, Final Lap e Winning Run, a Namco viria a perder a liderança para a Sega, que entretanto lançara Super Monaco Grand Prix em 89, a atualização do seu original de 79.
Permitia agora, na versão Twin, um mano a mano inspirado na Fórmula 1. Esta máquina estreou as patilhas ao volante, uma novidade do desporto automóvel que todos queriam experimentar. Super Monaco Grand Prix é um superscaler que, em 1990, conseguiu a proeza de encher mais moedeiros que o Winning Run Suzuka Grand Prix, que já era em 3D. Quem diria? A primeira vez que a Sega saboreou a liderança não foi com um Racer 3D, mas sim com o Super Monaco Grand Prix. Esta série de sucesso viria a terminar na Mega Drive, com Ayrton Senna Super Monaco Grand Prix, um clássico muito exigente, note-se na edição japonesa o requinte da homenagem ao eterno campeão. F1 Exhaust Note, da Sega, em 91, foi mais uma proposta de Fórmula 1 sem o licenciamento da FIA, um superscaler visualmente rico e firme no estilo arcade. Também contou com uma máquina Twin para corridas a dois. Teria atualização em 93, com F1 Super Lap. Esta seria a derradeira e brilhante proposta Sprite Scaler de Fórmula 1. Tanto pelos gráficos e fluidez, como principalmente pela sua jogabilidade, temos em F1 Super Lap um racer muito bem afinado, sem dúvida o melhor neste estilo. Mas, paradoxalmente, a Sega não lançou nenhum port deste jogo para a sua Saturn, ao contrário de Rad Rally, outra proposta multiplayer da Sega em 91. Rad Rally é uma máquina Twin, sendo a versão de Rad Mobile para 2 jogadores. Este jogo teve conversão Saturn, com o nome Gale Racer, mas não deixou grande história. Melhor sorte teria GP Rider, finalmente uma máquina Twin de motociclismo. Essencialmente é o desejado Super Hang-On para 2 jogadores, um marco para os aficionados das duas rodas em 1990. Teve portes para Master System e Game Gear. Na Namco, a máquina Twin de motociclismo foi Suzuka 8 Hours, em 92. Permitia corridas até 8 jogadores. Em 93 teve porte para SNES e atualização nas arcades com Suzuka 8 Hours 2. Entretanto, a Atari Games percorria o seu caminho nos polígonos 3D mais radicais na série Hard Driving, inicialmente sem oferta multiplayer, mas Race Driving em 1990 viria a permitir a ligação de 2 máquinas para uma corrida a duques. Famoso pela dificuldade das suas 3 pistas, tinha saltos, loops e curvas inclinadas, com o ocasional caminhão na faixa contrária. Trazia 4 carros, volante com force feedback, manete de 4 velocidades, 3 pedais e chave de ignição. Um verdadeiro simulador hardcore. Destaca ainda para os portes de PlayStation, Saturn e Game Boy, este último um surpreendente jogão em miniatura. São estes os múltiplos elos, alguns já quase esquecidos, na história dos racers multiplayer de arcade. Títulos inovadores que trouxeram aquilo que tanto desejávamos e que é hoje omnipresente: jogar em grupo. Nos anos 90 do século passado, brotou uma oferta inigualável de racing games com o regresso em força do multiplayer. Honestamente, impossível de condensar em algumas linhas. Um período demasiado rico, tanto no desenvolvimento dos polígonos 3D, como nos últimos superscalers. Autênticas pérolas esquecidas na super década dos jogos de corridas. No final da década de 90, com tanta e excelente oferta, os racing games atingiram o seu teto. Os títulos mais famosos enchiam diariamente baldes de moedas por todo o mundo. A forte procura destes títulos foi servida por uma capacidade industrial em velocidade de cruzeiro, levando até uma certa monotonia. Pois as arcades investiram massivamente nestes videojogos de grande formato, reduzindo significativamente a oferta noutros géneros. Em muitos casos, no virar do século, muitas arcades pareciam quase exclusivamente salões de jogos de corrida. Ivan e Tiger, notas finais sobre este tema. Pá, Ivan, pegas tu ou pego eu? Não, pega tu, vá. É assim, os anos 90 foram anos pródigos não só, enfim, a todos os níveis nos videojogos, mas particularmente nos racing games. E este episódio acaba um bocadinho à entrada dos anos 90 porque não há espaço em 25 minutos para contar esta história de uma maneira séria, porque não é possível compactar tanta informação e nós temos de ter essa percepção de que hoje é-nos fácil acedermos a conteúdos de jogos que simplesmente não existiram na Europa ou sequer fora do Japão. Portanto, é um manancial que parece que não acaba e que leva a quem se põe um bocadinho por interesse profissional, mas também por gosto a investigar isto. Eu não deixo de ficar surpreendido semana após semana com coisas que vou descobrindo que não fazia puta ideia que tinham existido sequer. Solamente é que, por exemplo, precisas daquela estrutura toda à volta, não é? Para conseguir experimentar, não é como se fosse buscar um jogo de plataformas de uma arcade em 2003 no Japão. Se chegares hoje, mais ou menos a experiência pode ser semelhante, tens um joystick, mas para um jogo de corridas
às vezes precisas mesmo daquela estrutura Aquela toda. estrutura toda. Nós, nesta altura, principalmente nos anos 90, foi quando também começou em grande escala jogos de racing a aparecerem em tudo o que era consolas, não é? Sim. A geração 16 bits, 8 bits, teve, sei lá, 1000 títulos cada uma delas. E tu sentias que cá em Portugal, por exemplo, nós não tínhamos acesso a muitos desses jogos, não é? Opa, eu recordo-me, por exemplo, de uma máquina, e nessa linha que estás a dizer, houve uma máquina fundamental, e volta à Atari, porque eram os 50 anos da Atari. Então, pá, a Atari Games, quando lançou o Hard Driving, foi uma máquina que evoluiu a partir de uma lógica que é completamente desconhecida, que não era desconhecida, que era uma máquina para vender às escolas de condução, como um driving aid, era um driving aid. E de repente eles não conseguiram arranjar clientes para aquilo e transformaram o Hard Driving em boa hora num maquinão que foi o primeiro real simulador que tivemos nas arcades e que ajudou muita gente, entre os quais a mim, quando andava a tirar a carta, que ia ao salão de jogos experimentar para fazer o ponto de embreagem, porque foi o primeiro simulador, o Hard Driving e o Race Driving, que assim depois já estava para ligar duas máquinas, era multiplayer, o Race Driving. Se calhar foi um embrião de muita coisa que nós vemos hoje, que são usados videojogos para temas reais, como a tropa, há simuladores de guerra, existe mil e uma coisa. Pá, nós nos anos 90 podíamos estar aqui, sei lá, mais 3 episódios só a falar de Racing Games. Portanto, muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Tiger, pela vossa presença aqui. Pá, e terminamos aqui, então, mais um Retro Gamers. O roteiro pela memória dos racers multiplayer nas arcades. Usem as nossas redes sociais para nos enviar sugestões ou comentários. E até lá, divirtam-se a jogar.